Aleluia, aleluia. É grato sempre levar é Cristo comigo faz. Da cruz levar sua graça e seu poder. Quero ser aqui contente com Jesus, levando a minha cruz. De pés,
em Cristo comigo vai. Eu eterno Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua presença maravilhosa neste santuário. Te rogamos a bênção sobre todos os teus servos que participam deste aniversário, Senhor. Toma nas tuas mãos a direção desta igreja, o pastor, presidente, todo o ministério, todos os obreiros, Senhor, que continue a tua casa cheia da tua glória, do poder pentecostal enchendo os nossos corações. E neste momento entregamos nas tuas mãos o mensageiro desta noite. Toma nas tuas mãos, usa como instrumento, Senhor. É o que nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Obrigado, pastor Rubinstein, né? Rubinstein. Obrigado, pastor. Ser orado pelo pastor Rubster, né? Depois de uma apresentação como o pastor Emanuel fez, é uma grande responsabilidade e uma grande bênção, né? Aleluia, Deus abençoe, me sinto honrado. Não vou me alongar, mas vamos aproveitar que estamos de pé, fazer menção da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Tentarei não ser prolixo nem extenso, falarei aquilo que Deus tem colocado em meu coração. 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 11, versículo de número 12. 2 Samuel, repetindo, capítulo 6, verso de número 11 e 12. Todos acharam? Aproveite esse momento para dar glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a arca de Obed-edom, a casa, de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Com a permissão do pastor, vou fazer uma oração em gratidão a Deus por sua palavra. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço por sua palavra que se revela a nós na noite desse dia. Se assim, ó Deus, for a tua vontade, algo mais acrescentar às nossas vidas, eu te peço, usa para a glória do teu nome, que tu cresça e eu diminua, que teu nome seja exaltado neste lugar. Amém. Tome seu assento, amados do Senhor. Aproveito esses primeiros minutos para externar aqui a minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite, abertura do aniversário, né, da Assembleia de Deus Bento Ribeiro, a MIB, né, 74 anos. Irmãos, pensa no camarada que está com as pernas tremendo, sou eu. Aí, de repente, alguém fala assim: esse pastor é bobo demais da conta, né? Tá brincando com a gente. Irmãos, preste bem atenção. Avalie comigo, por gentileza, que aí você vai orar por mim, para eu estar ministrando.
Presta bem atenção. A igreja que eu pastorei tem 23 anos. Iniciou-se quando nós voltamos da obra missionária, do campo missionário. Então nossa família iniciou orando no telhadinho ali na Praça Seca. Acho que o Luiz Cláudio chegou até a conhecer no começo, pastor Luiz Cláudio. E aí, agora sou pastor. Meu pai veio a falecer, teve eleição na igreja, então me tornei pastor da igreja, né? Tornei pastor da igreja. 23 anos tem igreja. Eu tenho 12, 13 anos que estou pastoreando. E está diante permita-me dizer, da lendária, histórica Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, na presença do pastor Emanuel. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram dizer, um homem conhecido nacionalmente e até internacionalmente, né? Um homem que tem uma grande representatividade nas convenções, não é na convenção, é nas convenções. Responde diante de um seleto grupo de ministros que com certeza qualquer um que estivesse aqui faria muito melhor do que eu. Você não estaria tremendo também, não? Eu estou. Eu estou, irmão, porque eu estou falando diante, né, de algo que era referência, o que é referência para a minha vida espiritual e para a minha vida ministerial. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, parabéns pelo vosso pastor, né? Eu aqui cumprimento o meu colega de comissão eleitoral, né, pastor José Gonçalves, né? É muita alegria estar servindo junto com o senhor ali na convenção, né? É uma honra para mim estar com o senhor, né? Cumprimento também o pastor Luiz Cláudio. Cadê o Luiz Cláudio? Está por aí, né? Pastor Luiz Cláudio, meu amigo há alguns anos, pastor evangelista Itagibe Cabral, presbítero Itagibe Cabral, que tem sido um companheiro nosso de alguns anos. Eu louvo a Deus por sua vida, sua esposa, que Deus possa vos abençoar. Mas estamos aqui para falar da palavra de Deus. O texto que nós fizemos menção 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Queridos, eu tenho certeza absoluta que todos nós, não todos, quase todos, já ouvimos alguma ministração sobre esse texto, a arca do Senhor, que fica na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Mas quero eu aqui relembrar algumas coisas. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, a arca, ela é levada pelos filisteus. Ela é tirada das mãos do povo de Deus, o povo escolhido. O pecado de Ofni e Finéias chegou, né, cheirou mal às narinas de Deus, e Deus decreta a Eli o que iria acontecer, e então a arca é levada, os filisteus levam a arca, e levam a arca para as suas casas, para a sua casa, para as suas terras, e eles então colocam a arca do Senhor diante de Dagon. Nós conhecemos a história, mas vale a pena lembrar que Dagon não se coloca, não se impõe de pé, ou não se sustenta de pé diante da arca do Senhor. Ele então, na madrugada, diz o texto, que ela é encontrada prostrada diante da arca, que representava a presença de Deus no meio do povo. Eles então levantam Dagon, colocam novamente de pé. Penso eu que no coração deles, eles imaginavam, foi apenas um acidente, calçaram mal a Dagon, e ele caiu, né? E acidentalmente caiu prostrado diante da arca do Deus do povo hebreu. Levanta-se, coloca-se de pé novamente, mas na outra madrugada, eles encontram agora Dagon prostrado, mas agora ele não está apenas prostrado, ele está com a cabeça cortada, com as mãos cortadas, a única coisa que está inteira é o tronco, e até o piso onde ele estava foi destruído. Por quê? Porque eles estavam diante da presença do Altíssimo, glória a Deus. Eles percebem aquela situação, e percebe que a mazela, a maldição começa a aflorar no meio deles.
Eles então percebem que doenças atacam aquele povo, e eles então começam a ficar assustados, e começam a dizer um para o outro: olha, isso é porque a arca do Deus de Israel está aqui no nosso meio. Vamos tirar a arca do nosso meio, pois tem nos trazido muita maldição, tem nos trazido morte, tem nos trazido sofrimento. Então eles começam a rodar a arca pelas cidades, e por onde a arca passava, trazia problema, trazia dificuldade, trazia doença, trazia morte, trazia maldição, até que eles chegam em Gate, e o que acontece é algo estrondoso. O povo começa a morrer e ficar muito doente, ou fica muito doente e começa a morrer. Eles tiram então e querem levar para Ecrom, mas o povo de Ecrom é um povo mais inteligente um pouquinho, porque se fosse de total inteligente, não mexia com Deus do povo, aleluia, escolhido por Deus. Eles não mexeriam com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Se eles fossem mesmo inteligentes, eles iam falar: não vamos afrontar a esse Deus, aleluia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas o povo de Ecrom diz: pelo amor de Deus, não traz essa arca para cá não. Vocês querem trazer morte para nós? Não traga ela para cá não, porque ela está trazendo grande prejuízo. Você quer o quê? Você quer extinguir a cidade de Ecrom? Leve ela para lá. Eles tomam logo uma atitude, não deixa nem ela chegar. Não deixa nem ela chegar. O povo então, os filisteus, os príncipes se reúnem. Então decide: olha, vamos tirar a arca do nosso meio, vamos devolver ela para o povo hebreu, vamos devolver ela ao qual o seu destino. Mas interessante, irmãos, é que quando eles vão devolver a arca, diz o texto da palavra do Senhor, capítulo 4, 5, 6 e até o capítulo 7, ele vai narrando essa história. Diz o texto que ele simplesmente não devolve a arca, não. Ele fala: olha, não vamos devolver apenas a arca não, tá bom? Vamos fazer aqui oferendas, vamos fazer aqui objetos de ouro em forma das nossas doenças, das nossas pragas, e vamos entregar ela com essa oferta. Para quê? Para a expiação do nosso pecado. Ei, deixa eu falar para você uma coisa: se você não sabe a extensão do Deus a qual hoje você se prostrou, hoje você adorou, hoje você orou e está ouvindo a ministração da sua palavra, se você não conhece, meu querido, eu quero dizer para você uma coisa: tem gente lá fora que até conhece, porque tem crente amado que sai da sua casa, vem para a igreja, mas não traz uma oferta de adoração ao Senhor, entram e sai da mesma maneira, não dá um glória, não dá um aleluia, não exalta o nome do Senhor, vem com as mãos vazias, e nós não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias, aleluia. Entregar só a arca, não, vamos colocar uma oferta lá para expiação do nosso pecado. Olha só, eram os filisteus, eram os inimigos de Deus, era um povo idólatra, é um povo pecador, é um povo que não conhecia esse Deus, ele não conhecia de convivência, mas eu conhecia de ouvir falar. Você tem o privilégio nessa noite de conhecer a esse Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu convido você nessa noite, amado, uma vez mais, ofereça ao Senhor oferta de gratidão, oferta de adoração àquele que vive e reina, aleluia. Glória a Deus. Eles então, amados, um negócio muito interessante nesse texto, e eu estou correndo, o papelzinho que está cheio de coisa escrita, mas estou sem, o óculos está ruim, mas eu vou tentar aqui resumir. Eles então colocam o carro, a arca onde? Num carro novo, e com vacas que amamentavam, que criavam. Aí o interessante é o seguinte, irmãos, eles pegam o bezerro e prendem os bezerros e colocam as vacas presas no carro e solta elas, deixa elas ir embora. E o interessante é que os filisteus, os príncipes, começam a observar que eles pegam o caminho em direção às terras de Josué, a Bet-Semes, e a vaca começa a caminhar em direção correta. Mas analise comigo uma coisa:
Eu já fiz missões no interior, eu sou carioca, aqui da Gema, Jacarepaguá, nasci e criado aqui na região, mas eu fiz missões no interior, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, 600 casas, eu sei o que é a fazenda. Meu irmão, a vaca, quando ele ouve o barulho do seu bezerrinho que amamenta, meu irmão, ela quer logo ir de encontro a ele. O camarada que tira leite, ele amarra o bezerro ali no pé da vaca, senão ela não deixa tirar leite de jeito nenhum. Ela quebra a cerca, ela leva a cerca no peito. Por quê? Para se aproximar do seu bezerro. O texto diz que eles soltam essa vaca que criavam. Ele faz, Deus é tremendo, ele faz questão de registrar isso, e a vaca pegou o rumo, ou seja, deixou seus filhotes para lá. Olha só, com o seu corpo cheio de leite para poder soltar, eles deixaram os seus bezerros para lá. Olha o amor de uma mãe, né? Porque o animal, ele protege os seus filhotes com a própria vida. O amor dela, ele olha para trás e vê: os meus filhotes, conjecturando aqui, tá bom, irmãos? Os meus filhotes estão lá mugindo. Não, mas eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço, eu tenho algo a ser feito, e esse algo não é para o fazendeiro, não. Esse algo não é para os príncipes, não. Esse algo que eu tenho que fazer é para o Todo-Poderoso. É o grande eu sou, aleluia. E por que tem crente, meu irmão, que quando começa a caminhar para a casa do Senhor, quando começa a caminhar fazendo as coisas do Senhor, começa a olhar para trás? Não, lá atrás está o amor da minha vida. Não, lá atrás está a minha necessidade. Não, lá atrás está a minha vaidade. Não, lá atrás está a minha ganância. Não, lá atrás está a minha obsessão. Não, meu querido, quando Deus te chamou, quando Deus te separou, Ele falou o seguinte, meu irmão: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, deixe para trás, toma a sua cruz e siga-me, aleluia. Esse foi o nosso chamado. Esse foi o nosso chamado. Quer vir após mim? Deixe seu bezerro mugir à vontade. Deixe seu bezerro mugir à vontade. O que é? Deixa as suas paixões falar, gritar, fazer o que for, espernear. Mas não, aleluia, faça como homem de Deus: estou numa grande obra e não posso parar, aleluia. Oh, glória a Deus. Elas então chegam em Bet-Semes. Interessante, irmão, pense bem comigo. Bet-Semes, cidade dos levíticos, né, dos levitas, né? E eles então começam a ter a atitude correta. Eles tiram as madeiras, chamam os levitas, tiram a arca de cima do carro, né? E ali oferece aquelas vacas em sacrifício ao Senhor, em adoração ao Senhor, em culto ao Senhor. Eles começam a fazer tudo certinho. Tudo certinho, começa a fazer tudo certinho. Diz o texto que o povo que estava ali ficou muito feliz. Eu imagino a festa. Vem, gente. A arca, a presença de Deus voltou para o nosso meio. Vem, gente. A arca, a presença do Deus Todo-Poderoso, Ele está de novo no nosso meio. Aquele grande alvoroço, as pessoas se reuniram, começaram a fazer a coisa certa. Quantas vezes nós começamos a fazer a coisa certa? Deus olha lá do céu e diz: está no caminho certo. É desse jeito mesmo. Desse jeito a minha presença se manifesta. Desse jeito aí eu vou te abençoar. Desse jeito aí eu vou abrir portas. Desse jeito aí eu vou operar milagre. Desse jeito aí, aleluia, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Começamos certo, agimos com temor e tremor, aleluia, nos colocamos na presença do Senhor em adoração sincera, verdadeira diante do Senhor. Mas de repente, o profeta dizia: aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Tem gente que se preocupa muito com o começo da corrida, né? Começo da competição, né? Começo do ministério, começo da igreja. Tem gente que se preocupa muito. Se preocupe, não relaxe não, se preocupe.
Mas eu falo para os obreiros lá na igreja: você está vivendo hoje? Amém. Esquece hoje, Deus já tem te sustentado. Se preocupe com o amanhã. Se preocupe com o próximo passo, com a próxima atitude. Se preocupe com o que você vai falar daqui a pouco. Se preocupe com o que você vai fazer daqui a pouco. Tem gente preocupada com agora, com o presente, e na realidade não está se preocupando, se resguardando para o futuro. Eles começam a fazer tudo certo, mas aí resolve: vamos ver o que tem dentro da arca. Não foi assim que Deus ordenou que o povo agisse com a sua presença. Deus não quebra princípios. Deus não passa por cima de princípios. Quando Ele fala, tem que ser do jeito que Ele é. Quando Ele fala, tem que ser do jeito que Ele é. 50.070 homens morrem. $50.000 homens morrem. O povo então começa a ficar desesperado. A grande tristeza caiu sobre aquele povo. Então ele chama o pessoal de Kiriat Jearim: venha, por favor, retire aqui a presença de Deus, retire aqui a arca do Senhor, retire aqui a arca da aliança. Deixa eu te falar, meu irmão, essas pessoas passaram por todas essas dificuldades, mas o problema não estava na arca. O problema não estava na presença. O problema não estava no Deus Todo-Poderoso que a arca representava. Não. O problema estava era nas pessoas. Ela é que quebraram os princípios. Ela é que falharam diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se alguma coisa acontecer na tua vida, aleluia, não olhe para cima e diga: Deus, por que você fez isso? Não. Chegue diante do espelho, aleluia, aponte para aquele reflexo que está aí e diga: por que você fez isso? Porque o meu Deus, Ele quer que eu faça diferente. Culpa a arca, tira a arca daqui. Não, a arca é a solução. Ei, a arca é a solução para a tua vida, meu irmão. A presença de Deus é a solução para o teu casamento. A presença de Deus é a solução para a tua família, para a tua casa, para a doença que te assola, para o problema que essa manhã chegou aos teus ouvidos, aleluia, atemorizou o seu coração. A presença de Deus é a solução. Então não murmure, não reclame, diga: meu Deus, eu preciso da tua presença. Aleluia. Tira a arca do meio do povo. A solução, tira a solução. O que era para ter tirado, o que era para ter mudado era a atitude. Isso que era para ter mudado. Leva então para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Ali consagra o filho de Abinadab para cuidar da arca. Mas diz o texto, capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, que a arca então ficou na casa de Obed-Edom, e ficou ali cerca de 20 anos. Alguns estudiosos, dizem que é 70 anos, eu não quero aqui polemizar isso, que seja 70, ou que seja 20, ou que seja 2 dias, ficou na casa de Abinadab. Vamos supor que foi 70, como o texto aqui me diz. Ela então fica ali guardada na casa de Abinadab. Diante desse histórico que já havia acontecido, eles então, irmão, têm uma atitude que deveria ter sido diferente. Se o problema foi o procedimento diante da arca, então, Abinadab, meus filhos meus, vamos mudar a nossa atitude diante da arca, porque o problema não foi a arca, o problema foi a atitude. Esse foi o problema. Mas não, a arca então começa a ser uma coisa normal dentro da casa deles, e fica ali durante 20 anos. Rei Davi então, correndo aqui para terminar, Rei Davi então, ele é instituído rei, e alguns anos depois, ele coloca no coração o anseio de trazer a arca. Ele desce à casa de Abinadab e traz a arca, ou tenta trazer a arca. Mas quando Davi intenta trazer a arca, entenda uma coisa, irmãos, Davi era um camarada conhecedor das leis, era um camarada que sabia qual era a vontade, qual eram os preceitos, o que Deus queria e como Deus queria,
mas Davi repete o mesmo procedimento dos filisteus. Bom, se deu certo com os filisteus, vai dar certo com a gente também. Se deu certo com aqueles camaradas lá que não tem Deus na vida deles, que não são povo escolhido, que não são povo separado, que não é um povo que foi criado por Deus, então vai dar certo com a gente. Muito mais ainda, eles colocam a arca no carro de boi. Ei, me perdoe aqui, não é culto de doutrina e nem eu quero doutrinar na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para uma nova forma de agir, um novo proceder. Quando Deus te chamou, te separou, Ele te tornou você uma nova criatura, ou seja, aquela velha criatura já morreu. Vou falar com alguns pregadores, eu sou pastor, não sou pregador, mas vou falar com alguns pastores. Muita gente entendeu e deu glória porque entende que hoje está com a esperança no coração, na alma, que a trombeta vai tocar e ele vai de encontro, aleluia, ao Cordeiro Santo de Deus, aleluia, para estar com ele na eternidade. Sim, Deus, quando te chamou, Ele te chamou para você ter novas atitudes diferenciada do ímpio, diferenciada de quem não teme a Deus, diferenciada de quem não serve a Deus, diferenciada de quem não conhece a Deus. Davi, ele tem o mesmo procedimento dos filisteus. O que é que acontece? A arca começa a tombar, o carro de boi começa a tombar, Uzá vai segurar a arca. Não preciso eu aqui dizer, irmãos, que no transporte aqui, no intento de Davi, tinha culto, tinha adoração, tinha tambor, tinha sacrifício, tinha tudo isso, mas não tinha a presença de Deus. Não tinha a presença de Deus. Eles então, quando a arca começa a tombar, Uzá, olha só, hein? Uzá, estenda a mão, e o que é que acontece? Morreu. 50 mil homens haviam morrido, pelo texto, 20 anos atrás, 50.070, agora morre mais um, 50.071. O coração de Davi então entristece, ele entra numa angústia. Olha o que o texto nos diz, amado. Se você pode acompanhar, você vai pular lá para 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós já estamos já em 2 Samuel, né? 2 Samuel, no capítulo de número 6, no versículo de número 9. Vou ler o 8 para os irmãos entenderem. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Essa frase, essa fala de Davi me chamou a atenção, porque Davi era um conhecedor da palavra, Davi era um conhecedor dos preceitos, da vontade de Deus. Davi, amados, ele dizia: melhor é estar na casa um dia do que 1000 em qualquer outro. Você quer conhecer quem é o teu Deus? Casa do Senhor. Você quer ter experiências com Deus? Casa do Senhor. Você quer crescer espiritualmente? Casa do Senhor. Quer receber as bênçãos do Senhor? Casa do Senhor. Quer aprender de Deus? Casa do Senhor. Davi, ele preferia, olha que Davi, amados, ele tinha as melhores distâncias, tinha os melhores lugares, tinha os lugares mais confortáveis, bonitos, né? Era direcionada a Davi. Davi então diz: melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em qualquer outro. Davi conhecia, mas Davi pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? É o que acontece quando nós nos distanciamos da presença do Altíssimo.
nós começamos a esquecer dos desígnios de Deus para nós, da vontade de Deus para nós, do que Deus prometeu, do que Deus, aleluia, disse que vai fazer, dos projetos de Deus, e como Deus pode realizar isso na nossa vida. Quando nós nos afastamos da casa do Senhor, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós esquecemos como orar, nós esquecemos como adorar, nós esquecemos como oferecer sacrifício, nós esquecemos como ofertar, nós esquecemos como dizimar. Por quê? Porque nós estamos longe da presença, aleluia, do Deus Altíssimo. Eu te convido você nessa noite, amado e amada do Senhor, se você se cansou, está cansado, chegou o final de semana, as suas forças são poucas, meu irmão, dê mais um passo, vai ao encontro a Ele. Se você está cheio de problema, não se preocupe não, vai, dê mais um passo em direção ao Senhor. Se você está doente, dê mais um passo em direção à presença do Senhor, porque ela é que vai dar a solução para a tua vida. Aleluia. Davi depois então, vou falar, foi lá para a casa de Obed-edom, sintetizando, a hora já roubei 5 minutos de vocês, desculpe a palavra roubar. Davi, então, a arca na casa de Obed-edom, 3 meses, começa a ser abençoada, Deus começa a prosperar. Essa notícia chega aos ouvidos de Davi. Não é possível, 3 meses, meu irmão, como é que um agricultor, quem já plantou qualquer plantinha, qualquer coisinha, vai saber que 3 meses dá resultado. Não, 3 meses dá resultado com a agricultura. A questão deles era agricultura, era criação de animais. Como é que em 3 meses vai dar resultado? Como é que eu vou plantar lá e vai 3 meses, eita, minha fazenda está toda florida, que maravilha. Não, 3 meses não dá. Eu morei no interior, sei, não dá. Dá hortaliça assim, que não dá lá essas coisas não. Mas quando Deus quer operar, não tem explicação. Até as leis da natureza mudam quando Deus quer abençoar, quando a sua presença é notória na nossa vida. Até as leis da natureza mudam. Ele vai te abençoar quando todos disserem não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. O Deus lá do alto, Ele vai bradar sobre a tua vida e vai mostrar que com a atitude certa, atitude correta diante dele, aleluia, as coisas, o milagre pode acontecer na sua vida. Pode acontecer na sua vida. Não foi que aconteceu em 20 anos, mas aconteceu em 3 meses. Você está caminhando 10, 15, 20 anos, nada muda, nada acontece. Meu Deus, o que é isso? Começa a mudar a sua atitude. Irmãos, anote isso que eu vou te falar. Anota no sentido, né, poético, mas guarda isso na sua mente. Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente que às vezes chega no culto, senta lá atrás. Não, essas bênçãos, olha lá, está vendo, é para aquele homem lá, aquele irmão lá. Milagre é para aquela irmã que fica ali na frente orando, de joelho, dirige um círculo de oração. É para ele, é para ela, é para esses homens bonitos aqui, né, muito bem vestido. Estou até com vergonha do meu terninho simples perto desses homens. É para eles, é para eles a bênção, o milagre, a vitória. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitude, ou seja, Ele não vai olhar como eu olho para você e faço uma escolha. Esse é bom, esse não é tanto bom. Esse é bonitão e esse não é tão bonitão assim. Esse tem a aparência de ser muito eloquente, mas esse não, é muito simples. Olha a fala dele, nós vai, nós foi, né? Gente, vamos, gente vai e tal. Não. Deus não olha isso aí, não. Prostra o teu coração, derrama o teu coração diante da presença do Altíssimo.
máximo. Tem atitudes diferenciadas. Olha, só para lembrar, amados, e aqui eu fecho. Obed-edom, a Bíblia diz que ele era geteu, ou seja, ele era de Gate, inimigo do povo de Israel, mas estava vivendo às margens do povo de Israel. Mas a sua atitude mudou a sua vida. Em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 26, se não me falha a memória, vai contar a história, vai terminar de contar a história de Obed-edom. Meu amado, agora a sua casa, a sua família agora começa a servir no templo. O geteu, o de Gate, o inimigo do povo de Israel, que vivia às margens do povo de Israel, agora está dentro do templo, servindo ao Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Não importa se você tem um carro zero, ou se você mora numa palafita, não importa se você não sabe ler pelas circunstâncias da vida, ou se você é catedrático, tem 2, 3 pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa, não. Deus usa quem tem mestrado, Deus usa quem tem doutorado, mas usa também aquele que não sabe distinguir A de B, que não sabe, aleluia, distinguir aleluia, de uma palavra para outra. Deus, Ele quer te usar, aleluia. Vontade de pregar. Mas me faça um favor, por gentileza, vamos fazer um trato aqui nós dois, eu e você. Vamos fazer um trato nós dois. Você vai chegar em casa e você vai ler o Salmo de número 15. Você vai ler o Salmo de número 15 e reflita, e você vai descobrir ali algo muito interessante. De todas as ordenanças, todos os ensinos que tem ali no versículo de número 15, Salmo capítulo 15 ou número 15, quem o prefira, você vai descobrir ali vários ensinamentos da parte do Senhor, várias ordenanças da parte do Senhor. Contudo, apenas 2 ali é para Deus, o resto é o seu relacionamento interpessoal. Mas eu não vou ler não, me faz um favor, faz um trato nós dois. Você vai ler em casa e vai descobrir quais são os 2 com Deus e o restante, se eu não me engano, os 7 seguintes, que é você e o seu irmão. Você foi escolhido por Deus. Agora, o agir de Deus, o completar de Deus na sua vida, depende das suas atitudes. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Perdão, pastor. Oh, não temas, estou contigo, meu piloto até o fim. Pai Santo, te rendemos graças, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido em tua presença, em tua casa, nos reunindo, Senhor, para celebrar a fundação desta obra, trazendo à memória, meu Deus, os teus filhos que se esforçaram ao longo desses 74 anos, fazendo a tua vontade, semeando com lágrimas, mas colhendo com alegria o resultado, Deus, desta semeadura. Obrigado, Pai Celestial, porque sei que estamos muito próximos de ir para a glória eterna, mas até chegarmos lá, Senhor, ajuda o ministério de Boa Esperança. Continua com a tua mão estendida sobre nós, ó Pai. Ordena, Deus, cada coisa no seu devido lugar, para que nós possamos, Senhor, crescer no meio da condição, Pai, contrária, porque é contrária à condição que estamos vivendo agora. É o último momento da igreja, e cremos, Senhor, que tu há de fazer um negócio, alguma coisa o Senhor há de fazer, para que a tua igreja volte, Pai eterno, a frutificar desse acampamento
da maneira que começou, que nós possamos voltar à eternidade, Pai, que nós possamos subir ao céu, da maneira que começou esta obra, Pai. Sim, ó Deus eterno, que esta restauração da Arca Jerusalém, da presença de Deus no lugar devido, ela aconteça, Pai celestial, e que teu nome seja glorificado em tudo. Louvamos o teu nome, te agradecemos. Despede o Senhor em paz e leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.